vai sair? Paz e bem, senhor presidente, senador Chico Rodrigues. Quero cumprimentar a senhora senadora, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e você, principalmente, brasileiro que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, pelo trabalho digno da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senador Exalci, por mais uma vez subir essa tribuna contra a perseguição, contra a ditadura da toga vigente no país e contra a omissão dessa casa, senador Exalci. Parabéns! Eu queria muito que nós cada vez mais tivéssemos aqui colegas se posicionando, porque é isso que a sociedade espera da gente. Esse exatamente é o clamor das ruas. O Brasil virou um celeiro de intimidação, de perseguição, de injustiça, onde a Constituição é rasgada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar. E eu vou de novo trazer isso à tona aqui. Porque o exemplo como vem de cima, e não é bom o exemplo que vem de cima, começa a repercutir embaixo. Em primeiro lugar, está aqui mais um requerimento, vamos ver se vai demorar 6 meses, 7 meses de novo, para visitar o Felipe Martins, o ex-assessor da Presidência da República, que está preso sem nenhuma justificativa, até o argumento utilizado já foi desmascarado, e nós conseguimos já 16 assinaturas de senadores, 17 agora, assinatura de senadores, né? Eu acho que a gente hoje aqui consegue mais, bem mais, para visitar, né, esse preso político do Brasil. Então, quem quiser assinar, os senadores que quiserem assinar o requerimento, estará aqui conosco no plenário, buscando que a justiça seja para todos. Mas, senhor presidente, como o exemplo não vem de cima, e lá embaixo a coisa começa a acontecer, né, nos estados também. O estado do Ceará está sendo um símbolo de ditadura, de perseguição contra a imprensa. Inclusive, eu quero saudar aqui o presidente da TV União, o senhor Bardavil, que está aqui no plenário, e sabe do que eu estou falando, é a mais pura verdade. O estado do Ceará, administrado, entre aspas, pelo PT há muito tempo, eu já falei que vem usando o dinheiro do povo cearense, só no governo Camilo Santana, senadora Damares, foi 1 bi, B de bola e de índio, 1 bilhão e 100 milhões de reais em propaganda e publicidade, e eles fazem o critério que eles querem para distribuir esse valor absurdo, que nem um estado da federação, a não ser São Paulo, se equivale a esse número. Então, é completamente desproporcional para calar a população, para intimidar, e para dizer que está tudo sob controle, está totalmente tudo invertido no estado do Ceará. Violência, problema em hospitais, mas dinheiro para propaganda e publicidade não falta. E os critérios que eles adotam para distribuir essa verba, que deveria ser muito menor, são critérios que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já falei da ANC, que teve uma entrevista com o ex-presidenciável, governador, prefeito, Ciro Gomes, que falou 47 minutos. Pegaram 2 minutos de uma fala, e ele falou de forma pessoal, até discordo dele, da senadora Janaína, e aí esqueceram o resto, pegaram esses 2 minutos, fizeram escarcéu, e as denúncias de corrupção, de propina, que Ciro Gomes disse que não tem um contrato no estado do Ceará que não seja feito se não tiver propina, isso ficou por isso mesmo. Até agora. Mas fizeram o escarcéu, usaram até o Senado Federal, a advocacia do Senado Federal, a senadora Janaína nem no mandato estava ainda, para defender, para intimidar, na verdade, a imprensa cearense, recebendo lá uma interpelação com 24 horas para responder, com advogados do Senado, um calhamaço assim. Isso é uma vergonha. O Senado não é para ser usado para isso. Se o Senado já está calado com relação a abuso de ministro do Supremo, não faça esse jogo de perseguição. No meu estado não aceito isso. E eu entrei contra o Senado. Eu, como senador, entrei contra o Senado, contra essa aberração de intimidação da liberdade de expressão.
o portal Custo do Ceará, o blog do jornalista Edson Silva, todos interpelados judicialmente, simplesmente por terem veiculado informação retirada do Diário Oficial do Estado do Ceará, em que a Secretaria de Proteção Social fez uma aquisição duvidosa lá. Detalhe, a secretária responsável é a senhora Onélia Santana, tá? Esposa do atual ministro da Educação e ex-governador, que gastou 1 bi e 100 milhões do dinheiro suado do pagador de impostos cearense com propaganda e publicidade. Mas agora vamos para a última, para o último capítulo, espero que seja o último, senador Cleitinho, de perseguição lá. A TV União, que é uma TV genuinamente cearense, com repercussão fortíssima no Brasil, no Acre, e que aqui em Brasília também. Simplesmente por ser um veículo independente que critica, está absolutamente sem receber nada do governo. Olha só, para sobreviver e continuar praticando bom e sério jornalismo, está fazendo até campanha para arrecadar recursos na rede social. A lógica de mais essa perseguição está baseada no seguinte critério: se o veículo de comunicação elogiar o governo, recebe muito recurso. Se não elogiar, recebe pouco ou nada. Agora, se tiver a ousadia de criticar, aí é perseguição. É interpelação judicial. Segundo a própria TV União, as despesas com publicidade já nesse governo do PT, na sequência, o governador Elmano, já ultrapassam aí valores astronômicos. É bom lembrar que nos 8 anos do governador Camilo Santana foi 1 bilhão e 100 milhões de reais. Senador Girão, só me permite que eu vou tomar posse ali, mas eu não poderia deixar de também concordar com Vossa Excelência, porque não é só no Ceará, aqui em Brasília é a mesma coisa. Se não rezar a cartilha do comando, não tem 1 centavo. E aqui deve estar sofrendo exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá no Ceará. Mas era só isso para parabenizar Vossa Excelência, porque realmente é um assunto muito sério e a gente precisa proteger os independentes, né? Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Exalci. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É o artigo 37 da Constituição Federal. Sobre isso, eu até entrei com o projeto de lei 5504 de 2019, logo quando eu cheguei aqui, que restringe ainda mais as diretrizes para o uso de publicidade na administração pública. Se a gente tem que ter cuidado com o dinheiro nosso pessoal, tu imagina o dinheiro da população que a gente está ali por um cargo eleito. A transparência tem que ser maior ainda, né? Então, eu entrei com esse PL que coloca o seguinte: essencialmente o caráter educativo, né, para propaganda e publicidade. O PL também corta os 50%, o teto desses gastos, usados como base, a média dos últimos 5 anos, né, na administração pública. Pega os 5 anos, corta 50%, aí sim podemos começar a conversar sobre isso, que já é muito dinheiro no estado do Ceará, é completamente fora do padrão, o desperdício do dinheiro do contribuinte. Está aí, a segurança falida, os hospitais com filas, as pessoas sem atendimento. Em períodos eleitorais, senhor presidente, para encerrar, o governo do Ceará comete outro tipo de abuso, que é a contratação de pesquisas através de veículos de comunicação que recebem volumosas verbas de publicidade. E são muitas as denúncias de pesquisa claramente tendenciosas, interferindo diretamente na vontade do eleitor. Estou de olho nisso. Eu não era para estar aqui no Senado, não, senador Cleitinho. Se fosse pesquisa, estava em último lugar. Em último lugar, até a véspera. Foi algo absurdo que aconteceu. Tais anomalias só são possíveis de detectar no próprio dia das eleições, quando o estrago já está feito. Eu poderia aqui listar, senhor presidente. Me dê só um tempinho, porque eu teve uma parte, mas para concluir. Inúmeros casos clássicos e nacionais de desvios grosseiros nas margens de erro. Mas eu vou citar o meu próprio caso, a margem de erro. Na véspera da eleição de 2018, as pesquisas apontavam que eu tinha 10% da intenção de voto e perderia as eleições para um adversário que teria 39% para o Senado. Nas urnas, eu obtive 17%
e o adversário 16. Por isso que eu estou aqui. Olha só. Sobre isso, também entrei com um projeto de lei 5379 de 2020, que proíbe divulgação de pesquisa até 30 dias antes das eleições. Única forma de impedir tanta manipulação. Concluindo, é uma imoralidade tantos gastos com propaganda feito pelo governo do estado do Ceará, que há muitos anos é um dos mais violentos do Brasil, e cuja capital, Fortaleza, é a 5ª pior cidade do Brasil no aumento de assassinatos por 100 mil habitantes, em número de assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência. Vivemos tempos difíceis, senhor presidente. Tempos de perseguição política, tempos de censura, tempos de completa inversão de valores, onde criminosos poderosos desviaram bilhões de reais, B de bola e de índio, do povo brasileiro, e estão livres, enquanto pais e mães de família estão detidos como presos políticos, sem direito ao devido processo legal. Mas são também tempos de resistência, de resiliência para os corajosos, para aqueles que, como a TV União, a Notícia do Ceará, o blog Edson Silva, o portal Custo do Ceará, não se dobram aos poderosos de plantão e permanecem de forma independente ao lado da verdade e da justiça. Os governos são passageiros, mas a consciência reta e digna permanece como conquista eterna do espírito, como diz o grande humanista pacifista Chico Xavier. Tudo passa, tudo passa. Vamos resistir, que a verdade vai prevalecer. Muito obrigado, perdão pela demora.